mesmo assim eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque eu te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre, tudo que Deus criou foi pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me fazem morrer, sem saber de ti, jogado à solidão, mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Mas me confundem da cabeça aos pés, mas assim eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque eu te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre, tudo que Deus criou foi pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te fez. Sem pensar nos dias que me fazem morrer, sem saber de ti, jogado à solidão, mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar, devorar você. E o meu viver é viver pra esperar e esperar, devorar você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte. E hoje o Sarau Química em Arte tem o prazer imenso de receber aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul, ele que é professor de língua portuguesa e cantor, professor Ederson Luiz da Silveira. Seja muito bem-vindo, professor Ederson. Bom, eu agradeço pelo convite, por poder estar aqui nesse momento e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer por aqui então. Com certeza vamos fazer coisa boa, né, querido? Porque a conversa aqui, nosso colega aqui de trabalho já chegou em 2023 na Universidade Federal da Fronteira Sul com toda essa simpatia, esse sorrisão que Deus lhe deu. E também da gente poder conhecer um pouco sobre a tua historicidade, sobre a questão da valorização da cultura em todos os sentidos. Você que curte fotos, você que curte paisagens, lugares, música. Então acredito que vai ser uma grande entrevista aqui. Falando de locais, falando de experiências, você poderia compartilhar conosco sobre as tuas origens lá no Rio Grande do Sul? Sim. Bom, eu nasci em 1987, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Venâncio Aires, é uma cidade que fica a 2 horas de Porto Alegre. Eu tenho família em Porto Alegre, na Serra Gaúcha e na região dos Vales. E sobre as minhas origens, eu
tenho toda a família por lá, tem alguns em outros estados, e eu gosto bastante de chimarrão, como não poderia deixar de ser, né? O estereótipo do gaúcho gostar de churrasco, né? Enfim. E em relação à cultura e as minhas origens, eu digo que eu sempre sou um gaúcho que vai para outros estados, né? Então, tanto durante a graduação, mestrado, doutorado, né? O pós-doc recente, e aí agora no Paraná. Então, a gente vai preservando modos, né, de se identificar com a cultura, sem perder aquilo que o Manuel de Barros disse que era um jeito de ser bocó, né? Porque o Manuel de Barros costuma dizer que o ser bocó é falar com orgulho das suas origens, né? Então, eu acho que se eu poderia falar das minhas origens é porque eu tenho orgulho de ser bocó, nesse sentido. Bom, as origens a gente sempre tem que lembrar e valorizar. Isso você faz muito bem. Vocês que acompanham o Ederson aí nas redes sociais, no Instagram, depois ele vai comentar aqui conosco, mas você sempre se remete com muito carinho com seus familiares e também das postagens que você faz no Instagram. Ele tem um grande valor na sua vida. Você poderia compartilhar conosco essa sua valorização, das paisagens, dos locais que você acaba por descobrir, e agora aqui em Laranjeiras do Sul? Então, em relação a meu gosto por fotografias, né, e um modo de gostar de paisagens, e isso tem muito a ver com o fato de que eu sempre busco detalhes, né, nos lugares onde eu morei. Só que isso não é meu, né? Eu até fiz um curso de fotografia um tempo atrás, porque a gente sempre tem aquela coisa de que quando os outros tiram foto, às vezes a gente não gosta, né? Então, pelo menos para conseguir direcionar um pouco, né, quem vai tirar, você consegue pelo menos ter uns ângulos e tal. Mas o meu gosto por fotografia, ele veio por causa da minha madrinha. E ela faleceu recentemente, agora, faz poucas semanas, né? E quando que eu comecei a gostar? Foi porque quando eu ia visitar, eu demorava muito para visitá-la no interior do Rio Grande do Sul. E quando eu ia visitar, ela encontrava detalhes nas fotos que eu não tinha visto. Então, por exemplo, que bonito aquele lugar onde você foi que tem uma ave roxa, né, tipo, próximo de um jardim. Eu ficava pensando, o resto do ano nos lugares onde eu tinha ido, como que eu ia lembrar de uma, né, tipo, de um jardim com uma ave roxa? E aí, como ela sempre me trazia os detalhes, eu comecei a prestar atenção aos detalhes. E aí eu sempre queria levar e mostrar para ela, né? Daí que vem o meu gosto por paisagens, né? Por causa de uma memória afetiva, né? Agora se imortaliza porque ela veio a falecer há 2 semanas, né? E eu estive no Rio Grande do Sul quando ela estava no hospital, né? Mas o hospital estava em um processo de não receber visitas, né? Porque havia uma virose, enfim, agora há pouco tempo, e aí eu não consegui ver ela. E na hora que eu voltei para Laranjeiras foi quando ela foi para casa. Ela faleceu no dia seguinte, né? Eu não consegui me despedir. Mas aí eu guardo dela isso que eu acabo levando, né? Pelo tempo inteiro, que é... Se ela não pode estar aqui, como eu faço para mostrar para ela, né? Já que ela percebe detalhes que eu não percebi. Uma homenagem, na verdade, fica para a posteridade e na memória dela também. Estando onde ela está, com certeza ela guarda isso com muito carinho e você também guarda isso com carinho. Fica aqui os nossos sentimentos, mas esse tempo de qualidade, né, que você proporcionou ao longo dessa historicidade. Tem um detalhe importante também, Ederson, que você comentou que gosta de descobrir coisas que muitas vezes os próprios moradores não descobrem. Mas em relação, você passou por várias universidades até chegar aqui. Como é que é a tua visão enquanto acolhimento dessas instituições e principalmente chegando aqui no Paraná? Conta aí para nós. Isso é uma pergunta bem interessante, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul foi onde eu fiz a graduação, daí foi perto do Uruguai. Mesmo que eu tivesse nascido no Rio Grande do Sul, eu não conhecia aquela região. Então eu fui conhecer quando eu fui fazer o vestibular. E morando perto do Uruguai, as coisas são muito diferentes da Serra, ou da região metropolitana, ou da região dos vales. Então era tudo muito novo. E no quesito cultural, por exemplo, eles têm
o costume de tomar chimarrão na praia, mesmo com vento, mesmo com muito frio, né? E eu não associava o chimarrão ao frio, por exemplo, na rua, né? Porque geralmente a gente foge de andar na rua, né? Enfim, com o chimarrão o tempo todo. Geralmente as pessoas tomam chimarrão dentro de casa, né? Em locais fechados, né? E principalmente quando tem vento as pessoas não levam, porque pode derrubar a erva, né? Essa coisa toda, né? E aí me chamava a atenção que as pessoas tomavam chimarrão caminhando na rua, né? Isso foi um choque cultural interessante, lá da Praia do Cassino. E depois eu fui para Florianópolis. Florianópolis é uma ilha interessante porque mais da metade da população é de fora. Então você está em Santa Catarina e você não está em Santa Catarina, que é uma configuração diferente das outras cidades, né? As outras cidades, como todas as outras cidades do país, né? A maior parte delas tem mais gente local, né? E aí Florianópolis foi assim, eu acabei não conhecendo muitos manezinhos, né? É como são conhecidos os florianopolitanos, por causa dos portugueses que chegavam e tinham muitos manuéis. Então, como eles falavam muito rápido, Manuel, Mané, Manezinho. Daí vem um apelido, né? Manezinho, que é quem nasce na ilha. E depois teve o Mato Grosso do Sul, né? E Mato Grosso do Sul foi um choque cultural tremendo, mas ao mesmo tempo trouxe muitas descobertas, porque eles têm comidas inusitadas, eles têm lugares diferentes e muito mais capivara do que eu tinha visto em outros lugares, porque, por exemplo, eles têm parques que tem mais de 40 capivaras, né? E aí as pessoas ficam do lado, enfim, elas são um bicho muito tranquilo, né? E aí, comer carne de jacaré, de avestruz, ver as emas correndo no campo, no caminho para Campo Grande, foi uma coisa, né? Porque você não vê esses animais fora do zoológico, né? É totalmente diferente de você ver eles na natureza, né? E lá tem muito disso, né? Então, a primeira vez que eu fui correr pela manhã, que eu costumo fazer umas corridas matinais, um tucano deu um rasante na minha cabeça. Então, é algo que eu não encontraria, né? Tipo, em outro lugar, né? Então, mas em todos os lugares eu sempre fui muito bem recebido. Aqui no Paraná também eu não tenho... O Paraná é muito parecido com o Rio Grande do Sul nesse sentido. Porque os paranaenses, eles são muito acolhedores, eles são tão desconfiados quanto os gaúchos, mas eles são acolhedores, né? E é diferente de Santa Catarina quando as pessoas são mais desconfiadas, né? Mas em todos os 3 lugares eu fui bem recebido, né? E aí eu deixei amizades, né? Acabou que no Mato Grosso do Sul eu fiquei 2 meses, né? Porque aí eu já tinha passado no pós-doc, só que daí chamaram, né? Durante o meu pós-doc, daí eu acabei, óbvio que vindo pra cá, né? E eu fiquei muito feliz de vir para o Paraná porque eu tô de novo perto da minha família, né? Porque o Paraná é ainda mais perto, né, do que o Mato Grosso do Sul. Então, por uma questão afetiva, estar perto da minha família é muito bom porque eu gosto de ver os meus irmãos crescendo, né? Eu tenho 2 irmãos que estão deixando de ser adolescentes, né, e tal. Eu gosto de acompanhar. E sempre acompanhando a família, mesmo virtualmente e presencialmente. Isso é algo que tem que valorizar, né? As nossas origens, a família, porque no momento que a gente precisa daquele abraço, aquele colo, a família sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Agora, você falou da tua graduação, do mestrado e doutorado. Você fez mestrado e doutorado em Florianópolis, na área de linguística. Poderia contar um pouquinho para nós, né? Primeiro da escolha por letras. O que te motivou a escolher letras enquanto formação? E segundo, por que a linguística? É uma pergunta bem interessante. De novo, a memória afetiva, né? Uma das pessoas que mais me marcou na adolescência foi uma professora de português. E o nome dela é Joseline Botti. Ela é professora do IF no Rio Grande do Sul. Por causa dela, eu gostei muito da área e resolvi buscar. Mas eu sempre tinha muitos livros, né? Eu fui uma criança que se trancava no quarto para ler. E eu tinha uma coleção de gibis, por exemplo, né? Então, às vezes, meu pai tinha que me tirar do quarto e dizer para eu ir jogar futebol, para eu fazer alguma coisa. E para não ficar só dentro do quarto, né? Então, esse caminho foi meio que inevitável, né? Com o meu padrasto, por exemplo, meu padrasto teve uma criação diferente, porque ele morava no interior, né? E ele não teve acesso a bibliotecas. E aí, quando meu padrasto se casa com a minha mãe, ele começa a ler livros para os meus irmãos. E isso é uma coisa muito legal, porque daí eu contava história para os meus irmãos e aí ele contava também. Então, letras tem a ver com isso, né? Com essa memória afetiva, né?
E por que linguística? Porque eu cheguei uma vez lá em Florianópolis e aí o Fábio estava lá, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, e o Fábio era uma pessoa espetacular. Eu fui assistir uma aula e eu costumo dizer sempre que o Fábio é um palestrante, né? Ele é um showman. As aulas dele, as pessoas querem estar, até quem não está matriculado vai, né? Ele faz umas associações mirabolantes, né? Ele fala de poesia grega, mas ele menciona música contemporânea, né? Então, ele consegue, né, captar a atenção da plateia. E aí, mais tarde, eu continuei na linguística, porque eu queria aproximação da linguística com estudos literários. Mas em 2016, por exemplo, a gente teve um evento, né, de mudança de governo, né, que não foi muito tranquila, então eu não poderia falar de teoria. Porque no mestrado a minha dissertação foi bem teórica, né? Eram as relações entre a Butler e o Michel Foucault em relação à psicanálise, né, como uma área que funda um discurso sobre o sexo no Ocidente. E aí era para falar de diferenças e aproximações, né? E as críticas deles em relação à psicanálise. Quando eu vou para o doutorado, eu queria falar do Maurice Blanchot, que era um cara da literatura. E eu dizia, tá, mas a gente pode usar ele na linguística, né? E aí eu queria trazer para... Literatura eu sempre fui mais autodidata, né? Eu estava fazendo tudo em linguística, mas eu continuava estudando literatura. E aí chegou um momento que eu disse, não dá para falar do sexo dos anjos, né? Vamos para o mundo real. E aí eu fui falar de trabalho escravo contemporâneo, que foi o tema da minha tese de doutorado, né? E aí era porque estavam havendo muitos cortes, né? Não financiamento, né? Das fiscalizações e tal. E aí foi um tema que me aproximou mais da realidade, né? Eu saí da teoria e fui para a realidade. Eu gosto bastante da teoria, mas eu gosto de ver as diferenças, né? Porque eu acho que aproximações todo mundo faz. E aí gravou muito uma frase de uma professora de linguística aplicada lá da UFSC, porque ela falou assim, quando você coloca mais de um autor para conversar, a responsabilidade não é do autor que você colocou para conversar, é de quem colocou para conversar. São muitas aprendizagens e sempre em relação com as origens, percebam isso, que interessante, né? Mas, e a música? Como é que a música, esse gosto pela música, ela iniciou na tua vida? Porque hoje aqui o professor Ederson também vai cantar, daqui a pouco a gente vai apresentar a música aí para vocês, mas esse gosto pela música, como é que surgiu também? O gosto pela música, ele aparece meio que como um hobby, né? Porque quem não gosta de música, né? É um pouco difícil. Nós somos seres musicais, né? Desde que a gente nasce e ouve uma canção de ninar. Mas eu, de novo, memórias afetivas, né? Porque elas me fazem lembrar da minha adolescência, elas fazem lembrar de momentos da vida. Por exemplo, quando eu ia em festas, Carla e Ana Júlia sempre tocavam, né? Depois as bandinhas, depois eles exigiram uma coisa temporal, né? E aí sempre aparecia nos shows de calouros, enfim. Mas sempre foi um hobby, não foi uma coisa exercida, né? Profissionalmente, enfim. Quando eu me formei, por exemplo, a música que tocou quando eu entrei, no dia da minha formatura, foi uma música da Florence and the Machine, que era Shake It Off. Era justamente porque era uma música que me fazia muito sentido, porque meu pai havia falecido. E todas as vezes que eu ouvia aquela música, ela me trazia um certo conforto, né? Porque é difícil se movimentar com um demônio nas costas, então sacuda e dance, né? E aí era um período muito pesado, porque quando eu perdi meu pai eu tinha 16 anos. E aí essa música acabou meio que me ajudando a transformar a perda em ternura. Daí a minha relação com música é essa, em relação a situações às quais eu vinculo as músicas, né? Bom, então, já que estamos falando de música, vamos apresentar aí a música Como dos Nossos Pais. Como dos Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa,
sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que sou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivido no vento o cheiro da nova estação. Eu sinto tudo na ferida vinda do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Bom, acabamos aqui de assistir, né, como nossos pais, na voz do professor Ederson. E você que está em casa curtindo essa entrevista, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal Química em Arte e também nas suas redes sociais, Ederson, para comentar e convidar o povo para conhecer suas redes sociais. Bom, eu tenho o Instagram, que é o Ed Gaúcho SC, né? E foi muito engraçado que quando eu mudei para Mato Grosso acharam que eu ia colocar Ed Gaúcho MS. E quando eu vinha para cá acharam que eu ia colocar Ed Gaúcho, né? É PR, né? PR. No caso do Paraná. E aí eu disse, não, porque como o início, né, da formação se deu ali em Santa Catarina, acabou ficando, né? Mesmo que eu não more lá, né, acabou ficando. Porque senão depois eu mudo, daí, né, toda vez tem que ficar, né? Então vai ser Ederson, Ederson Luiz, underline Rio Grande do Sul, daí quando vê Mato Grosso, Paraná e tal, daí não ia ficar muito... Ia ficar uma palavra da língua alemã, né? Aquelas coisas gigantescas, né? Agora, você comentou das suas origens, dessa questão afetiva, memória afetiva. Vamos falar de dois assuntos aqui, ao mesmo tempo. Para quem não sabe, o professor Ederson também tem formação em psicanálise.
Então eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, dessa sua formação, e também sobre a afetividade no sentido da família, que não é a família biológica, mas da família espiritual, a família que a vida nos traz. Essa questão é bem... Ela me marca bastante, porque a gente começa a estudar por temas que nos permitem conhecer um pouco mais a nós mesmos, né? E aí a psicanálise, ela entra para mim nesse sentido, né? Em um determinado momento eu gostaria de entender as minhas escolhas de vida, né? De ser uma pessoa andarilha, né? Que não tem paradeiro, né? Que não, né? E aí eu havia lido O Estrangeiro, né? Que era um romance interessante, de um pessoal que encontra, né, alguém que é de fora, eles não reconhecem, enfim. E aí o choque, né, em relação ao outro. E aí eu quis estudar esse choque em relação ao outro e também como que a gente vai se adequando, estranhando, né? E daí que entrou a psicanálise. Por essa rede de afetos e por causa desse estranhamento, né? A família que a gente acaba... Você diz que a família que a gente acaba adotando, né? Mas muitas vezes ela também nos adota, né? Porque algumas aleatoriedades acabam acontecendo, né? Como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, eu acabei conhecendo a dona do pensionato onde eu morava, e uma mulher que tinha... Eu fui conhecer um monte de cachoeiras, que é a Dona Maria, que mora em um sítio. E aí ela tem uma propriedade, as pessoas pagam e vão lá visitar. E eu conheci a Dona Maria ali. E era para pagar, era para entrar, só para visitar. E ela estava com um casal de conhecidos. E em um determinado momento não tinha ninguém para levar, e tinha uma trilha, tinha que passar por dentro da água, eram várias cachoeiras. O senhor que estava lá disse, não, então eu levo, né? E aí conversamos tanto, e quando eu voltei, eu acabei almoçando junto com eles. E aí a Dona Maria acabou virando uma amiga, né? Porque afinal de contas eu acabei retornando lá muitas vezes. E em um determinado momento eu cheguei e eu disse, vamos fazer um piquenique então, né? Aí eu enchi a mochila de coisas, levei lá e a gente foi fazer um piquenique no meio de uma cachoeira. A família espiritual que nos é dada, que nos é ofertada, né? Ela nos é ofertada porque em um determinado momento sintoniza com aquilo que a gente é naquele momento, né? Eu acho que a gente acaba atraindo coisas, né? Coisas, pessoas, situações, lugares que ajudam a gente em determinadas situações, e mesmo não é uma questão de ajuda, porque é uma relação desinteressada, né? Porque senão a gente entra na época do utilitarismo, onde tudo tem que servir para alguma coisa, né? E aí é uma família espiritual no sentido que a gente acaba... não serve para nada, né? Justamente por isso, aí é que está o ouro, né, dessa família. Porque são as ligações que a gente vai criando, né? E elas extrapolam os laços de sangue, porque às vezes elas são mais fortes que os laços de sangue, né? Sobre o trabalho de psicanálise, eu entrei em contato com a psicanálise justamente por causa do tema da dissertação de mestrado, né? E aí era muito sobre questões de gênero e sexualidade, e aí depois eu acabei entrando muito nessas questões porque eu me interessava muito por luta e melancolia. Porque o fato do meu pai ter falecido quando eu tinha 16 anos me marcou profundamente. Porque muitas vezes eu ficava esperando assim, nossa, e se ele estivesse aqui, né? Então, por exemplo, quando eu me formei, né? Agora, quando eu, né, assumi como efetivo, né? E aí eu ficava pensando, né? Como que ele estaria agora, né? Porque quando ele faleceu, ele morreu por sequelas de um acidente de carro meses depois, né? E ele morreu com 39 anos, e na época... na minha mente de 16 anos, 39 anos era muita idade. E hoje eu tenho 35, então eu sei que não é muito, não. Então a psicanálise entrou para mim nesse sentido, para que eu pudesse me descobrir, né? E aí depois é que eu acabei ingressando um pouco mais, né? Mas eu não clinico, né? Eu acabei usando a psicanálise muito mais para poder me aprofundar em determinadas temas que a linguística não me permitia, né? E aí, para poder dialogar, eu acabei entrando numa dissertação que criticava a psicanálise. Faz parte da pesquisa, né? Agora, de psicanálise para Cássia Eller. De psicanálise. Você canta muito sobre Cássia Eller, inclusive o repertório hoje aqui nós vamos apresentar músicas de Cássia Eller.
Mas essa relação sua com as letras, a sua escolha do teu repertório, como que acontece isso? Eu acho que a escolha, ela tem a ver com aquilo que o Ítalo Calvino relacionou aos clássicos, né? Como que a gente reconhece que alguma coisa é clássica? Quando não terminou de dizer o que tinha para dizer, né? Então, não é à toa que a gente acaba buscando palavras, né? A gente acaba buscando entender por que a gente repete o comportamento dos nossos pais, né? E aí, como os temas são atemporais, as músicas acabam, por consequência, se tornando também. E a escolha do repertório ele tem a ver com músicas com as quais as pessoas possam se identificar, no mesmo sentido em que eu me reconheço como algo geral, mas que qualquer um pode reconhecer como também associado a fatos particulares, né? Bom, falando em palavras, próxima música aí, Palavras ao Vento, com o professor Ederson. Em seu lugar, e o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar, deixa a tristeza entrar, vai esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momento. Palavras, 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 palavras ao vento. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar, deixa a tristeza entrar, vai esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momento. Palavras, 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 palavras ao vento. Tcharam. Bom, essa letra da música, Ederson, ela remete muito também à questão, quando você fala com alguém, sabe aquela impressão, estou falando às paredes, né? Você joga palavras ao vento, mas não surte efeito. Em relação a essa letra da música, né? O que te traz de mensagem em relação ao contexto dela? Eu gosto da música Palavras ao Vento porque também é uma vontade de se aproximar de algo que seria próximo de um tempo de qualidade, né? Porque, embora apareça a expressão Palavras ao Vento, né, tem outras expressões da música que também vão chamando a atenção, né? Porque é minha dádiva, né, em relação a alguém muito importante, né? E também eu quero poder jurar que essa paixão jamais será, né? Só palavras ao vento, né? Então eu associo a paixão pela linguagem mesmo, né? Porque a gente tem sempre muitos modos de dizer as coisas e a gente pode encontrar um jeito mais gentil e mais carinhoso de dizer, né? Ou mesmo para que as nossas palavras não sejam jogadas ao vento, talvez importe a quem que a gente vai se direcionar
e como que a gente vai direcionar essas palavras, né? Não necessariamente depende só daquele que enuncia, né? Mas a gente pode, pelo menos, tornar a vida das outras pessoas um pouco mais leves, né? Se a gente tiver algumas escolhas, né? Bom, e falar em leve, é interessante isso, porque tem a próxima música que fala de malandragem, né? Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Que muitas vezes nós aqui na universidade, no mundo acadêmico, a gente acaba se sobrecarregando até aos finais de semana nas atividades corriqueiras. Mas você tem um pensamento bem diferente sobre isso, né? Sobre essa questão do trabalhar sim, mas respeitar um momento, né? De ter um momento para se dedicar a você. Então compartilhe um pouco com os nossos colegas aí da universidade, estudantes, comunidade regional, para entender um pouco como que é essa dinâmica. Primeiro, eu sempre me preocupo com a questão da saúde mental, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a dar aula para os alunos era: que hora que chega o ônibus de vocês, né? Porque a ideia era que desse tempo para que eles fossem para os ônibus, enfim. Mas em relação a aproveitar o tempo, no arcadismo havia duas expressões: carpe diem e nutilia truncar, né? Carpe diem, aproveite o dia. Foi uma expressão que acabou se proliferando, assim, né? Foi para além da origem dela, né? E nutilia truncar seria: elimine tudo aquilo que é inútil. Na época eles queriam dizer que era para fugir do campo, fugir da cidade para o campo e viver uma vida, né? Não muito abastada, mas se despojar de tudo aquilo que te deixava estressado, né? E aí, por exemplo, quando eu vim para cá, eu vi que tinha os girassóis, que eu descobri que são girassóis mexicanos, né? Que eu não sabia. Eu achei que eram girassóis que estavam demorando demais para crescer, né? E aí, eles vão demorar porque não vão crescer, né? E aí eu pensei: nossa, mas que lugar legal para fazer um piquenique, né? Eu sempre gostei muito de piquenique. No Rio Grande do Sul tem essa cultura, né? Ali no Parque da Redenção as pessoas se reúnem no final de semana e fazem, né, o piquenique. Na própria orla do gasômetro, ali às vezes as pessoas levam coisas e fazem. Na entrada da universidade tem um amorim, né? Então eu fui lá, peguei uma cuca, peguei um suco de uva e vim pra cá e sentei ali do lado dos girassóis mexicanos e pronto, tem piquenique. Isso tudo no intervalo de aulas, né? Então é que eu acho que esses momentos fazem com que a memória da gente fotografa, né? Aquilo que a gente ama fica eterno, né? E aí a gente tem que buscar modos de não fazer com que a vida da gente seja só um trabalhar, correr, né? E estar sempre em busca de algo e nunca desacelerar, né? Eu acho que a malandragem, né? Ela tem a ver com a gente conseguir se equilibrar na balança entre o que a gente tem que fazer, né? E os intervalos, né? Para desacelerar o cotidiano. E sabe me dar só uma garotinha esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando para
extremamente importante, você falou aqui, mas reafirmando, para a saúde mental. Estamos aqui hoje, em plena terça-feira, depois de um dia de trabalho, mas estamos aqui falando de cultura, falando de historicidade, música, e isso faz bem à alma. As pessoas têm que cultivar, fazer algo que fuja da sua rotina. Agora, em falar em história de música, e isso me chamou muita atenção no dia que nos conhecemos aqui, a gente já se olhou, eu pensei assim, não, ele não é só professor. Alguma coisa ele tem. E a gente começa a conversar, que a gente quase não gosta de falar, né? Mas na história das músicas, tem uma história de música do Zé Ramalho, que você contou, eu queria que você compartilhasse aqui com todo mundo. Eu acabei usando ela para alguns alunos, porque eu gosto de dizer que é uma música que há bem pouco tempo o Zé Ramalho pôde falar, né, de onde saiu a inspiração. É a Chão de Giz, né? O Zé Ramalho teve alguns flertes com uma mulher da alta sociedade de João Pessoa. Inclusive, ela era casada e ele teve que fugir, porque ele havia sido ameaçado de morte, né? E aí a letra começa a fazer mais sentido quando a gente pega esse contexto, porque descer e espalhar folhas em um chão de giz, né? Fotografias recortadas em jornais, e se você pensar que é alguém que era conhecido e aparecia muito nos jornais, né? E aí você tem Violetas Velhas, um colibri, você tem a relação dele que é mais novo, né? Ela um pouco mais velha, e ela que não ama, né? Porque é só ele que ama, é só ele que é torturado pelos devaneios, e pronto, então de repente a letra começa a fazer sentido, né? Porque até então parece que a letra é uma poesia meio rebuscada, né? Parece uma coisa meio... uma poesia modernista que juntou um monte de detalhes, né? E aí eu gosto de buscar esses detalhes. Então, a Chão de Giz é uma das minhas músicas favoritas, né? Porque quando eu ouvi a entrevista do Zé Ramalho, né, e ele disse, olha, eu tive que fugir, né, de João Pessoa, porque afinal de contas eu não podia falar, né, de o que tinha me levado a criar, né? E aí poder falar dela depois de muito tempo e fazer a gente perceber, né? A música não é só aquilo que o cantor acaba impregnando, né, o compositor, mas saber da inspiração ajuda a gente a gostar ainda mais, né? Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A ver os devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúdes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Espalho balas de canhão em noite, pois existe um grão visível. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar.
beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao bando dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais. Bom, além da música, a história aqui que a gente acaba de apreciar, contada por um linguista, né? e também apaixonado pela música e pela arte. Isso torna também a sua aula um diferencial, porque até acompanhando o professor Ederson aqui, ele coloca trechos da música e faz toda uma análise na sua aula de trechos da música. Isso faz toda a diferença para o estudante, que tem significado para ele. E parabéns pelo seu brilhante trabalho aí desenvolvido, unindo a música e a linguística. Muito bem, vamos voltar a Cássia Eller. Não vamos fugir de Cássia Eller e Nando Reis também, que é um grande cantor, compositor. Cássia Eller, eterna Cássia Eller. Sobre Relicário, o que você traz aí para nós desta maravilhosa canção? Eu gosto muito de Relicário, não simplesmente pelo fato de haver um conteúdo amoroso na música, né? Mas em relação a justamente isso que a gente estava falando antes, né? Em haver situações que a gente consegue fotografar para imortalizar instantes, né? Então, a começar pelo título, né? Relicário é algo que é muito importante, né? Só que relicário também é algo frágil, e isso eu acho que é bem interessante com o que a gente está dizendo. Porque assim, você conseguir encontrar lugares diferentes no meio do cotidiano são relicários, né? Então eu descobri que um girassol é um girassol mexicano, que não é um girassol que não cresce nunca, para mim é um relicário, porque ele altera o meu modo de ver, né, em relação não só à palavra, mas do modo como eu passo a ver o objeto, né? Então, se eu mudo o modo de ver as coisas que eu observo acabam mudando, né? É uma máxima. E aí, relicário não podia deixar de aparecer, porque é uma coisa preciosa, mas é uma coisa frágil. E a gente tende a achar que coisas frágeis são coisas banais, e elas não são. Elas são tão importantes quanto as coisas sérias. Contrário e ninguém repara.
beijar seus lábios quando você se for. E nesse mundo faz o que adorar, toda semente dura o futuro amor. Eu sou a chuva pra você secar, pelo sonido das suas asas. Você me falou que você está dizendo milhões de frases sem nenhuma cor. O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que está fazendo assim? Aprendendo agora uma nova palavra, relicário aí, expandido para a linguística. Então, todo mundo que está nos assistindo hoje aí, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal Química em Arte e nas redes sociais do professor Ederson para acompanhar as maravilhosas fotos que ele faz, o registro de locais que você jamais imagina que ali tem alguma beleza, inclusive o Mirante de Laranjeiras do Sul, que você acabou descobrindo recentemente. Por acidente, né? Por acidente, mas uma vista maravilhosa. E aqui do Sarau Química em Arte, Ederson, a gente agradece muitíssimo o seu aceite de estar aqui conosco, contando um pouco da sua historicidade, da sua musicalidade e dos ensinamentos durante a entrevista de hoje. Fica aqui a nossa gratidão e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje no canal Química em Arte. A mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa, né? Que a gente possa encontrar pérolas e relicários em meio ao cotidiano, né? E o cotidiano deixe de ser banal, no sentido de que a gente comece a buscar modos de ver aquilo que a gente faz todos os dias de um modo diferente, né? Como que a gente faz isso, né? A gente não vai necessariamente conseguir mudar um modo de ver tudo aquilo que está à nossa volta. E eu também não estou fazendo uma defesa para que todo mundo se torne a poliana sonhadora, né? O que eu gostaria de dizer é que a gente consiga encontrar momentos para descansar ao invés de desistir, por exemplo, né? Quando as coisas estiverem difíceis. E para que a gente possa encontrar instantes que a gente possa imortalizar, né? Para imortalizar instantes, a vida não pode ser só feita de malandragem, né? Mas a malandragem é necessária para que a gente possa continuar existindo e reexistindo, né? Tem um filósofo russo que eu gosto muito, que é o Zizek, e ele diz que o contrário da existência não é a inexistência, é a insistência. Aquilo que não existe insiste para poder se fazer existir. Então, que as banalidades do cotidiano deem espaço a relicários para que a gente possa insistir e ter uma saúde mental, né, cada vez melhor, e que a gente possa se perceber como pessoas, indivíduos, né, que fazem parte de um universo onde a gente pode encontrar muitos presentes no cotidiano. Desinteressadamente, né, distraidamente, que a gente possa encontrar esses relicários.